João Batista tinha 26 anos e estava completamente quebrado quando viu o anúncio do leilão que mudaria sua vida para sempre. Há quase 8 anos, ele trabalhava como peão em fazendas espalhadas pelo sertão do Nordeste, desde que abandonara o curso técnico após a morte repentina do pai, um homem simples que deixou para trás apenas dívidas médicas, uma mãe doente e a certeza de que nada naquele mundo vinha fácil. João já tivera sonhos grandes, sonhos de estudar, de sair da poeira, de não envelhecer curvado sob o sol rachado do sertão, obedecendo ordens de outros homens, mas entre limpar currais por diária mínima, dormir em alojamentos improvisados cheirando a suor, couro velho e querosene, e trocar força por trocados amassados, seus sonhos foram encolhendo até restar apenas um, pequeno e teimoso. Ter um pedaço de terra que fosse só seu, nem que fosse duro, seco e esquecido, como ele próprio muitas vezes se sentiu. O anúncio estava colado no mural da prefeitura de Ouricuri, no sertão de Pernambuco, escrito em letras frias e burocráticas que mais afastavam do que convidavam. Área rural, 180 hectares, sem benfeitorias, sem poço, sem registro de água, acesso precário, venda no estado em que se encontra por dívida de IPTU rural, lance mínimo R$ 500. João leu aquilo 3 vezes, achando que fosse erro. Ninguém vendia terra por R$ 500, nem no meio do nada. Mas algo naquele papel puxou por dentro, como se tivesse sido colocado ali esperando exatamente por ele. O leilão aconteceu numa terça-feira à tarde, num salão comunitário antigo, com ventiladores barulhentos, lutando contra o calor seco. João dirigiu quase 4 horas em sua caminhonete velha que ameaçava ferver a cada subida. Chegou coberto de poeira vermelha e cansaço, sentou-se no fundo observando fazendeiros conhecidos, atravessadores e gente de camisa engomada, dando lances de dezenas de milhares de reais sem pestanejar. Quando chegou o lote 19, o tom do leiloeiro mudou, a voz perdeu empolgação e ganhou quase um pedido de desculpa. Lote 19, disse ajeitando os óculos, área rural localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Ouricuri. Acesso apenas por estrada de terra e trilhas antigas, sem energia, sem água encanada, sem registros ativos. O município quer apenas regularizar a dívida e transferir a responsabilidade. Lance inicial R$ 500. O salão ficou em silêncio. Alguém riu alto. R$ 500, repetiu o leiloeiro. Alguém cobre. A mão de João subiu antes que ele tivesse tempo de pensar direito. Temos 500, disse o leiloeiro surpreso. Alguém oferece 600. Ninguém falou nada. Algumas pessoas viraram para olhar João como se ele tivesse enlouquecido. Uma vez, 2 vezes, vendido para o rapaz do fundo por R$ 500. 15 minutos depois, João saiu do prédio com uma escritura dobrada no bolso e exatamente R$ 120 na carteira. A funcionária do cartório olhou para ele com pena. Meu filho, espero que saiba onde está se metendo. Aquela terra está abandonada há décadas. Fica no meio da caatinga bruta. O antigo dono morreu sozinho lá e ninguém quis aquilo. Só tem pedra, espinho e cobra. João respondeu com calma. Já trabalhei em coisa pior. Ela puxou um mapa velho e marcou uma área distante. Aqui fica mais ou menos seu terreno. Não tem estrada direta. Só passando por terras devolutas e trilhas de boi. Boa sorte. Naquela noite, João dormiu dentro da caminhonete num posto desativado, animado demais para gastar com pousada e pobre demais para desperdiçar dinheiro. Ao amanhecer, seguiria para ver o que exatamente havia comprado. A viagem até a terra levou quase o dia inteiro. Saiu do asfalto, entrou numa estrada de chão, depois, em trilhas quase invisíveis, cortando a caatinga branca e retorcida, mandacaros, chiques, pedras queimadas pelo sol, silêncio absoluto. Ele havia pegado emprestado um barraco de lona, cordas e um galão de água da fazenda onde trabalhava. Seu patrão,
Um vaqueiro mais velho chamado Seu Raimundo balançara a cabeça quando João contou. Tu comprou a terra dos Ferraz, não foi? Aquilo ali é terra amaldiçoada. Zé Ferraz tentou viver lá, a seca venceu, ele morreu esquecido e demoraram meses para achar o corpo. Tu tem certeza? João disse que sim, mas agora, dirigindo entre quilômetros de nada, começou a se perguntar se todos sabiam algo que ele não sabia. Chegou ao ponto indicado pelo GPS ao final da tarde. Não havia cerca, placa, nada. Apenas caatinga se estendendo em todas as direções. João desceu da caminhonete e ficou parado, sentindo o vento quente bater no rosto. Era tudo dele. Aquele chão duro e esquecido era seu. Montou acampamento ao pôr do sol, aqueceu uma lata de feijão e olhou o céu estrelado como nunca tinha visto. A Via Láctea cortava o escuro como um rio de luz. Deitou olhando para cima e sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Acordou antes do amanhecer com um barulho perto da caminhonete. Sua mão foi direto para o facão ao lado do colchão. O som voltou pesado, não era bicho pequeno. Acendeu a lanterna e o feixe revelou uma silhueta a uns 30 metros. João parou de respirar. Um cavalo estava ali, parado, como se tivesse surgido do nada. Mas não era um cavalo saudável. Era pele e osso, costelas marcadas, corpo coberto de poeira e feridas secas. Cabeça baixa, pernas tremendo, e nos olhos havia algo que João nunca esqueceu. Desespero consciente, como se aquele animal tivesse escolhido chegar ali usando o último resto de força. Meu Deus! Do céu! Murmurou João. O cavalo não correu quando ele se levantou. Não tinha forças. João se aproximou devagar, falando baixo. Calma, companheiro. Calma, tu tá muito mal, né? Ao chegar perto, viu feridas abertas, cascos quebrados e uma infecção profunda no ombro. Aquele cavalo estava morrendo. João não tinha ração nem remédio, mas tinha água. Encheu uma panela e ofereceu. O animal bebeu com urgência, tremendo inteiro. João encheu de novo, até gastar metade da água. Só então o cavalo levantou a cabeça e encarou João como se agradecesse. De onde tu veio? Sussurrou. Aqui não tem nada. Examinando melhor, percebeu que era um garanhão adulto, estrutura forte, apesar do estado, sem marca aparente, mas claramente treinado. A decisão veio sem esforço. Não ia deixar aquele bicho morrer ali. Aquela terra podia esperar. O cavalo não. João baixou a carroceria, improvisou uma contenção com cordas e lona, e com paciência conseguiu apoiar o corpo do animal. Dirigiu por horas, parando sempre. Ao chegar em Araripina, a clínica veterinária ainda estava abrindo. A doutora Helena Moura, mulher firme, de olhar experiente, viu o cavalo e agiu na hora. Esse bicho não era para estar vivo, disse, e João soube naquele instante que sua vida tinha acabado de mudar. Doutora Helena Moura se movia com uma rapidez firme, acostumada a emergências que não davam espaço para hesitação. Mandou abrir o portão da clínica, puxar o cavalo com cuidado, preparar soro, antibiótico, gaze, sedativo leve. João não sabia onde se colocar sem atrapalhar, mas seu corpo agiu sozinho, segurou o animal pelo peito, falou baixo no ouvido dele enquanto as pernas do cavalo ameaçavam ceder. O garanhão obedecia com uma docilidade que não combinava em nada com o estado em que estava, e isso chamou a atenção imediata de Helena. Esse cavalo é acostumado com gente, murmurou, enquanto examinava as mucosas pálidas, a desidratação severa, a ferida do ombro com pus espesso e cheiro forte, desnutrição grave, infecção avançada, cascos estourados, provável carga alta de vermes, abandono total, disse em voz alta como quem registra um crime. Isso aqui é caso de maus tratos. João engoliu seco. Eu encontrei ele no meu terreno, lá no meio da caatinga. Helena levantou os olhos. Teu terreno. João assentiu. Comprei ontem num leilão da prefeitura, R$ 500, lote 19. A expressão dela mudou sutilmente, quase imperceptível, como quem reconhece um nome antigo, mas não comentou.
Continuou trabalhando, passou soro, aplicou antibiótico, começou a limpar a ferida com cuidado, enquanto o cavalo gemia baixo sem tentar reagir. Isso é inacreditável, disse Helena, respirando fundo. Esse bicho já devia estar morto e, mesmo assim, caminhou quilômetros. O cavalo relaxou um pouco conforme o remédio fazia efeito. João passou a mão no pescoço ossudo. Aguenta firme, campeão. A palavra saiu sem pensar. Helena olhou de lado. Campeão? João deu de ombros. Sei lá, parece certo. Helena voltou a examinar. Procurou marca a ferro, tatuagem, qualquer sinal de dono. Mas a sujeira e o pelo grosso dificultavam. Não vejo marca clara, disse. O que é estranho para um cavalo desse porte. João sentiu um arrepio. Quanto vai custar salvar ele? Perguntou. Helena não adoçou nada. Semanas de tratamento, ração especial, vitaminas, curativos diários, ferrageamento aos poucos, se não tiver complicação, algo entre 30 e 50 mil reais. O chão pareceu afundar sob os pés de João. Ele tinha 120 reais no bolso e nenhuma garantia de trabalho. Mesmo assim, a resposta veio imediata. Posso trabalhar para pagar, sei lidar com cavalo, faço qualquer coisa. Helena o encarou por alguns segundos longos, avaliando as mãos calejadas, o jeito simples, a urgência honesta. Meu auxiliar pediu demissão. Semana passada, disse por fim, se tu trabalhar direito, eu deixo tu pagar assim. Mas entende uma coisa, esse cavalo é tua responsabilidade. Tu trouxe, tu cuida até o fim. João respondeu sem hesitar. Combinado. Aquela noite, João dormiu na caminhonete no pátio da clínica, com o olho sempre voltado para o curral improvisado, onde Campeão descansava apoiado nas 3 pernas boas. Ao amanhecer, começou seu primeiro dia como ajudante, limpando canis, segurando bezerros, ajudando em partos difíceis, aprendendo na prática o que nunca tinha visto nos anos de peão. E em cada intervalo ia até Campeão, que aos poucos reagia. Nos primeiros dias, o cavalo desconfiava da comida, como se esperasse que fosse tirada. Depois começou a comer com mais calma. Após uma semana, já se mantinha em pé sem cair. Após 15 dias, relinchava quando via João, e aquilo virava assunto na clínica inteira. Helena observava em silêncio, porque à medida que o corpo do cavalo se reconstruía, algo ficava evidente. Por baixo. Da magreza havia qualidade, peito largo, articulações limpas, estrutura de animal caro, não de serviço comum. Quando finalmente conseguiram dar um banho completo, revelaram um pelo castanho escuro brilhante, quase preto ao sol, uma pequena estrela branca na testa e uma meia branca na pata traseira esquerda. Helena ficou parada olhando. Isso não é comum, murmurou. João sentiu o estômago gelar. O que tem? Helena balançou a cabeça. Esse cavalo não é qualquer um. Não aparece assim abandonado no meio da caatinga, por acaso. João começou a ligar para fazendas da região. Trindade, Ipubi, Exu, Moreilândia. Descrevia o cavalo. A resposta quase sempre era não. Mas as reações chamavam atenção. Quando mencionava que encontrou na terra dos Ferraz, o tom mudava. Alguns ficavam em silêncio, outros diziam para ele não se meter com aquilo. Um chegou a desligar na cara. João comentou com Helena. Tem algo errado. E ela concordou. Tem história enterrada aí. E história enterrada no sertão nunca é coisa. Boa. Numa tarde o telefone de João tocou. Era seu Raimundo, o antigo patrão. A voz vinha pesada. João, me disseram que tu achou um cavalo na terra dos Ferraz. João confirmou. Descreveu o animal. Houve silêncio do outro lado. Depois seu Raimundo falou baixo, como se alguém pudesse ouvir. Esse cavalo parece filho do Ventania do Norte, o melhor garanhão que já passou por essa região. O potro mais promissor sumiu quando Zé Ferraz adoeceu. Diziam que tinha morrido. João sentiu um nó no peito. Morrido.
Seu Raimundo soltou um suspiro. O filho de Zé, Antônio Ferraz, assumiu tudo. Era viciado em jogo, cruel, vendeu bicho por fora, devia para meio mundo. Muita coisa sumiu, a fazenda quebrou, Zé morreu esquecido. E aquele potro? Todo mundo achou que tinha ido pro abate. João fechou os olhos, mas ele tá vivo. Seu Raimundo respondeu firme: cavalo não sobrevive anos sozinho na caatinga. Alguém usou esse bicho e depois largou. João desligou com o coração acelerado. Naquela noite, ouviu um carro parar perto da clínica. Ficou atento. Nada aconteceu, mas a sensação de ameaça ficou no ar. 3 dias depois, ela ganhou forma. Um homem chegou à clínica no meio da tarde. Botas caras, cinto largo, camisa limpa demais para quem dizia ser fazendeiro. Rosto vermelho de raiva antiga, perguntou por João Batista sem cumprimentar. João se apresentou, o homem sorriu sem alegria. Antônio Ferraz, disse, fiquei sabendo que tu achou um cavalo meu. João sentiu Helena se aproximar. Eu achei um cavalo morrendo no meu terreno e trouxe para salvar. Antônio riu curto. Teu terreno? Aquela porcaria que tu comprou por R$ 500? Aquilo era do meu pai. Tudo que tinha lá é meu. Esse cavalo vale mais do que tu vai ganhar na vida inteira. João respondeu com firmeza. Se valia tanto, por que estava morrendo? Por um segundo o sorriso de Antônio vacilou. Ele escapou, disse seco. Távamos procurando. Helena entrou na frente. Esse cavalo não tem marca nem papel. Chegou aqui em estado de abandono. Antônio encarou frio, doutora, não se meta. Depois voltou para João. Faça um acordo, te dou R$ 10.000. E a gente esquece isso. João sentiu o sangue ferver. Não. Antônio se aproximou. Então tu tá cavando tua própria cova. Sacou o telefone. Tô na clínica de Araripina, manda alguém. Agora, Helena trancou o portão quando ele saiu e disse baixinho. Esse homem é perigoso. João sentou ao lado do curral naquela noite, olhando o campeão dormir em pé, e soube que salvar aquele cavalo tinha acabado de colocar sua vida num caminho sem volta, mas mesmo assim não se arrependeu, porque naquele olhar calmo do animal havia algo que ele reconhecia. Alguém que tinha sido usado, quebrado e ainda assim caminhou até o fim procurando uma chance, exatamente como ele próprio. João não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado numa cadeira velha ao lado do curral improvisado da clínica, observando o peito de campeão subir e descer de forma ainda pesada, mas firme o suficiente para manter viva a esperança. Cada respiração do cavalo parecia um lembrete silencioso de que ele tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas um peão pobre tentando sobreviver. Agora estava enfrentando um passado podre que muita gente preferia manter enterrado sob a poeira da caatinga. Quando o dia clareou, João levantou com o corpo dolorido e a mente estranhamente focada. Se Antônio Ferraz apareceu daquele jeito, era porque tinha medo, e homem com medo nunca age à toa. Ele precisava entender exatamente quem era campeão e por que aquele cavalo causava tanto desconforto. Pediu autorização à doutora Helena para se ausentar por algumas horas e seguiu para o cartório e para o arquivo público de Ouricuri. Pediu todos os registros ligados à antiga fazenda Ferraz. O atendente trouxe caixas empoeiradas cheias de papéis amarelados. João passou a manhã inteira lendo escritura por escritura, empréstimo por empréstimo, e o que encontrou foi um rastro claro de destruição. Quando Zé Ferraz adoeceu, a fazenda tinha 21 cavalos registrados, entre garanhões, éguas e potros. 3 anos depois, apenas 14 apareciam como vendidos legalmente, 7 simplesmente não constavam como saída regular. Entre eles, um registro que fez João engolir em seco: Garanhão jovem, filho de Ventania do Norte, nome interno campeão, alto valor genético. Não havia venda, não havia baixa, nada, apenas o nome esquecido num papel antigo. João fez cópia de tudo gastando os últimos reais que tinha e voltou para a clínica com o sol queimando forte.
Helena viu a papelada e franziu a testa. Isso explica muita coisa, disse. Naquela mesma tarde, João começou a ligar para antigos funcionários da Fazenda Ferraz. Alguns números ainda funcionavam, outros não. A maioria não queria conversa, mas 2 aceitaram falar. O primeiro era um ex-capataz que hoje vivia em Salgueiro. Falou baixo e rápido. Antônio vendia cavalo por fora, os melhores, carregava de noite. Eu vi caminhão sair cheio e nunca aparecer em leilão nenhum. João perguntou por Campeão. O homem hesitou. Aquele potro era especial, todo mundo sabia. O velho Zé dizia que era o futuro da fazenda. Quando Antônio assumiu, o potro sumiu primeiro. Disseram que morreu, mas ninguém acreditou. O segundo contato foi ainda mais revelador. Uma treinadora que hoje morava no interior da Bahia contou que Antônio tinha ligação com criadores clandestinos. Cruzavam cavalos sem papel para corrida ilegal, aposta, negócio sujo. Quando o bicho não rendia mais, largavam ou mandavam para o abate. João sentiu o estômago embrulhar. Perguntou onde ficava esse lugar. Ela respondeu sem certeza. Ouvi falar que era para o lado do Piauí, perto da divisa. João desligou sabendo que a história era ainda mais feia do que parecia. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação que encaixou tudo. Um veterinário de Picos tinha visto circular em grupos profissionais a foto do cavalo resgatado. Diz que havia atendido um garanhão idêntico meses antes num criatório irregular. As condições eram péssimas. Quando ele exigiu documentação, foi dispensado. João entendeu naquele instante. Campeão tinha sido explorado por anos, usado até o limite e depois descartado quando ficou fraco. Mas não morreu. Caminhou pela Caatinga até o único lugar que ainda reconhecia como origem, a terra que agora era de João. No dia seguinte, Antônio Ferraz voltou. Dessa vez acompanhado de um advogado e de um policial militar. A conversa ficou tensa. Antônio alegava propriedade, herança, valor genético. Helena se manteve firme. Mostrou fotos do estado do cavalo, laudos de maus-tratos, ausência de marca e documentos. O policial, desconfortável, sugeriu que o caso fosse decidido pela justiça, determinou que o cavalo ficasse sob cuidados da clínica até a audiência. Antônio saiu antes de tudo terminar, mas parou na porta e disse olhando direto para João: "Tu não sabe com quem está mexendo?" João respondeu com voz firme: "Eu sei. Com alguém que deixou um bicho morrer. E isso eu não aceito." Depois que o portão se fechou, Helena colocou a mão no ombro de João. "Tu entrou numa briga grande, mas entrou do lado certo." João assentiu em silêncio. Naquela noite voltou a dormir ao lado do curral. E enquanto observava Campeão descansando, percebeu que já não tinha escolha. Não podia voltar. Atrás, salvar aquele cavalo significava ir até o fim. Mesmo que o fim fosse enfrentar gente poderosa, porque abandonar agora seria repetir exatamente o que tinham feito com o Campeão durante toda a vida dele. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Tempo que para João parecia curto demais e ao mesmo tempo interminável, porque cada dia trazia a sensação de que algo podia dar errado a qualquer momento. Antônio Ferraz não era homem acostumado a perder. Muito menos a ser confrontado por alguém como João, um peão sem dinheiro, sem sobrenome forte e sem proteção. João passou aqueles dias dividido entre o trabalho pesado na clínica e a investigação silenciosa que precisava fazer para não chegar, de mãos vazias diante do juiz. Acordava antes do sol, limpava baias, ajudava em partos de vacas e cabras, segurava animais assustados enquanto Helena aplicava a medicação. E no fim do dia, sentava com pilhas de papéis, áudios gravados e anotações feitas às pressas. Helena ajudava como podia, organizava laudos, fotografava a evolução de Campeão, documentava cada cicatriz antiga, cada sinal de negligência, porque sabia que aquilo não era apenas uma disputa por um cavalo. Era um caso claro de maus tratos e abandono prolongado.
João voltou ao cartório mais de uma vez. Pediu registros de leilões antigos, notas fiscais, qualquer coisa que comprovasse que Campeão nunca tinha sido vendido legalmente. Encontrou inconsistências, lacunas, documentos rasurados, sinais claros de vendas feitas por fora para escapar de dívidas. Também conseguiu falar com um antigo motorista de caminhão que transportava animais para Antônio. O homem estava doente e cansado demais para mentir. Contou que levava cavalos para um criatório clandestino perto da divisa do Piauí, que não havia papel nenhum, só dinheiro vivo, e que quando os bichos adoeciam ou ficavam fracos, Antônio mandava dar um jeito. João perguntou o que era esse jeito. O homem baixou os olhos e respondeu que às vezes largavam na estrada, às vezes na caatinga, porque ninguém perguntava por cavalo sem marca. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de João por dias. Enquanto isso, Campeão seguia melhorando. A ferida do ombro fechava. Devagar, o corpo ganhava massa, o brilho nos olhos voltava, mas havia momentos em que o cavalo parava de repente, como se lembrasse de algo ruim. E João ficava ali, parado ao lado dele, esperando passar, sem tocar, respeitando o tempo do animal, porque entendia aquela sensação melhor do que gostaria. A semana da audiência chegou trazendo um calor ainda mais forte. João vestiu sua melhor camisa, simples mas limpa, separou toda a documentação numa pasta grossa e seguiu para o fórum de Ouricuri com Helena ao lado. Antônio Ferraz chegou de caminhonete nova, advogado engravatado, olhar cheio de desprezo, entrou confiante, como quem já estava acostumado a resolver tudo no grito ou no dinheiro. O juiz ouviu primeiro o advogado de Antônio, que falou em herança, valor genético, prejuízo financeiro. Tentou pintar João como oportunista, alguém que queria se apropriar de um bem valioso por acaso. Quando foi a vez de Helena falar, a sala mudou de clima. Ela apresentou laudos, fotos do estado do cavalo no resgate, exames, datas. Explicou tecnicamente por que Campeão não poderia ter sobrevivido sozinho por tantos anos na caatinga, provando que alguém o manteve em cativeiro e depois o abandonou. João foi chamado a falar, contou tudo sem exagero, desde o leilão da terra até a madrugada em que encontrou o cavalo morrendo. Falou com voz firme, mas simples. O juiz ouviu em silêncio, pediu os registros da fazenda Ferraz, comparou datas, percebeu as ausências, virou-se para Antônio e perguntou diretamente onde estavam os documentos de venda daquele garanhão. Antônio se enrolou, falou do pai, da doença, da confusão da época, mas não apresentou nada concreto. O silêncio pesou mais do que qualquer acusação. Ao final, o juiz decidiu que Campeão ficaria sob posse legal de João Batista, por ter sido encontrado em estado de abandono em propriedade regular, sem comprovação válida de dono anterior, e determinou a abertura de investigação por maus tratos e fraude contra Antônio Ferraz. Antônio empalideceu. O advogado tentou protestar, mas foi interrompido. João ficou sentado alguns segundos sem conseguir reagir. Helena apertou seu braço. "Tu ganhou", sussurrou, do lado de fora. Antônio passou por João sem dizer nada, mas o olhar prometia rancor. João respirou fundo, sabia que aquela vitória não apagava o perigo, mas colocava luz onde antes só havia sombra. Naquela mesma semana, João começou a enfrentar um novo problema. Agora ele tinha um cavalo valioso, legalmente seu, e nenhuma estrutura para mantê-lo. Não podia ficar eternamente na clínica. Precisava levar Campeão para casa. Mas casa ainda era apenas um pedaço de terra seca e esquecida no meio da caatinga. Foi então que seu Raimundo voltou a aparecer, ligou no dia seguinte à audiência. "Fiquei sabendo do resultado", disse, "e acho que está na hora de tu escutar o que eu te falei antes. Aquela terra que tu comprou não é inútil." João ouviu atento enquanto seu Raimundo explicava que havia ali um lençol freático profundo,
Difícil, caro de alcançar, mas existente. Eu não tinha dinheiro para perfurar sozinho. Mas tu agora tem algo melhor que dinheiro. Tem um garanhão que todo criador sério vai querer. A proposta foi direta. Seu Raimundo bancava o poço, ajudava a cercar a área, entrava com experiência e contatos. João entrava com a terra e com Campeão, dividiam os lucros futuros. João pensou na caatinga vazia, no cavalo que tinha atravessado quilômetros ferido para chegar até ele, e percebeu que a história não estava terminando, estava apenas mudando de forma. Aceitou, e naquele aperto de mão simples, sem contrato luxuoso, nem promessa fácil, começou a transformação de um chão esquecido em algo que ninguém mais teria coragem de chamar de inútil. O acordo com seu Raimundo mudou o ritmo dos dias de João de forma definitiva, porque a partir daquele momento o futuro deixou de ser apenas uma esperança distante e passou a exigir decisões concretas. Máquinas começaram a chegar ao terreno semanas depois, caminhões velhos, mas firmes, abrindo trilhas onde antes só passavam cabras e vaqueiros a pé. O barulho do motor quebrando pedra ecoava pela caatinga como um aviso de que algo estava sendo mexido ali depois de décadas de abandono. João acompanhava tudo de perto, mesmo sem entender muito de perfuração. Observava cada metro cavado como quem assiste alguém procurar água no próprio corpo, quando finalmente o poço atingiu o lençol freático a mais de 200 metros de profundidade. A água subiu forte demais, obrigando a equipe a reforçar a estrutura. E João ficou parado olhando aquele jorro barrento, com os olhos marejados, porque naquele instante entendeu que a terra nunca foi morta. Só estava esperando alguém insistir um pouco. Mas cercas começaram a ser erguidas, primeiro simples, depois mais firmes. Pequenas áreas de pasto foram sendo preparadas com capim resistente ao clima seco. E um curral sólido surgiu, onde antes só havia espinho e pedra. João continuava dormindo na caminhonete, acordando antes do sol, trabalhando o dia inteiro e ainda voltando à clínica para acompanhar Campeão até que estivesse forte o suficiente para a mudança. Quando finalmente o dia chegou, Helena ajudou a preparar o transporte, examinou o cavalo com atenção e disse com um meio sorriso: "Ele vai aguentar, mas não é qualquer lugar que merece esse bicho." João respondeu com convicção: "É a casa dele." Campeão desceu do caminhão no terreno com calma, cheirou o chão seco, deu alguns passos lentos e depois levantou a cabeça relinchando alto. Um som forte que se espalhou pelo vale como se estivesse marcando o território. Seu Raimundo observou em silêncio e comentou baixo: "Esse cavalo sabe onde pisa. Os primeiros meses foram duros. A adaptação exigiu cuidado constante, alimentação controlada, sombra improvisada, acompanhamento veterinário frequente. Mas Campeão respondia bem, ganhava peso, musculatura, confiança. O brilho do pelo castanho escuro sob o sol do sertão chamava a atenção de quem passava. E logo começaram as visitas curiosas, criadores da região querendo conhecer o garanhão que havia sobrevivido ao abandono. João não escondia nada. Mostrava a história inteira, inclusive as cicatrizes. Dizia que não venderia o cavalo, apenas ofereceria serviço de cobertura quando tudo estivesse regularizado. Isso afastou aproveitadores, mas atraiu gente séria. Contratos começaram a ser assinados, sempre com papel, sempre registrados. Cada real que entrava era investido de volta no lugar. Melhorias no curral, sombra, bebedouros. João sentia pela primeira vez que o trabalho rendia algo além da sobrevivência. Enquanto isso, a investigação contra Antônio Ferraz avançava lentamente. Como tudo que envolve gente poderosa no interior. Mas avançava, fiscais apareceram, criatórios suspeitos foram fechados, outros cavalos em condições ruins começaram a surgir. João foi chamado para depor mais de uma vez, sempre com a sensação de estar cutucando uma estrutura antiga que preferia ficar escondida. Mesmo assim, não recuou.
porque sabia que se fizesse isso, estaria repetindo o abandono que quase matou o campeão. O tempo passou e o terreno foi mudando de cor. Onde antes o chão era cinza e rachado, agora havia manchas verdes. Pequenas, mas persistentes, o curral ganhou um pequeno galpão. Depois uma casa simples de tijolo cru começou a ser levantada para que João pudesse enfim sair da caminhonete. Quando colocou a primeira cama dentro daquela casa, sentou no chão e ficou em silêncio, lembrando do dia em que saiu do leilão com uma escritura dobrada e R$ 120 no bolso. Parecia outra vida. Campeão se tornou referência, não apenas pela genética, mas pelo temperamento dócil, pela força, pela história que carregava. O nome correu pelo sertão. E João aprendeu a filtrar quem se aproximava, porque agora tinha algo a proteger. Não apenas um cavalo, mas um projeto inteiro construído sobre a decisão de não virar as costas quando seria mais fácil ir embora. E enquanto o sol se punha atrás da caatinga, João entendia, dia após dia, que aquele pedaço de terra esquecido e aquele cavalo moribundo tinham feito exatamente o mesmo por ele, tinham lhe dado um motivo para ficar e lutar. Algo que nenhum emprego temporário jamais tinha oferecido. Com o passar dos meses, o rancho começou a ganhar um ritmo próprio. Não era mais apenas um canteiro de obras improvisado no meio da caatinga. Havia rotina, horários, responsabilidades e gente dependendo daquele lugar para viver. João sentiu o peso disso logo que contratou os primeiros ajudantes fixos. Homens simples da região que antes viviam de bicos e agora tinham salário certo, comida garantida e a sensação rara de pertencimento. João fazia questão de explicar tudo, quanto entrava, quanto saía, porque certas decisões eram tomadas e outras não. Não queria repetir os modelos antigos, onde o dono mandava e ninguém sabia de nada. Aquele rancho precisava nascer diferente para não apodrecer depois. Campeão se adaptou completamente ao novo espaço. Caminhava pelos piquetes com segurança, interagia com outros animais com uma calma quase impressionante para um garanhão de sua linhagem. E sempre que João se aproximava, o cavalo virava a cabeça, atento, como se reconhecesse naquele homem o mesmo cansaço antigo que um dia os uniu. Seu Raimundo acompanhava tudo de perto, orientava João sobre manejo, contratos de cobertura, escolha criteriosa de matrizes, insistia sempre na mesma coisa: dinheiro fácil destrói o que é difícil de construir, e João guardava aquilo como regra, recusou propostas altas de compradores de fora que queriam levar Campeão para outros estados, não por apego cego, mas porque sabia que aquele cavalo era a base de tudo e que tirá-lo dali seria repetir o ciclo de exploração que quase o matou. Enquanto isso, a investigação contra Antônio Ferraz começava a dar resultados mais concretos. Notícias corriam em voz baixa no sertão, criatórios fechados, multas pesadas, apreensão de animais, gente poderosa incomodada. João sentiu medo mais de uma vez, especialmente quando carros desconhecidos passavam devagar pela estrada de terra à noite. Mas nunca recuou, porque agora não estava mais sozinho. Tinha gente, tinha testemunhas, tinha uma história documentada. Luciana, uma advogada de direitos agrários indicada por Helena, passou a acompanhar o caso mais de perto e deixou claro que o que protegia João não era coragem, era papel, registro e transparência, algo raro na região, mas extremamente eficaz. Com o tempo, as visitas suspeitas cessaram e, no lugar delas, começaram a aparecer estudantes de veterinária, pequenos produtores curiosos, jornalistas locais querendo ouvir a história do cavalo que voltou da morte. João falava pouco, deixava que o estado do animal e do rancho respondessem por ele. Quando alguém perguntava qual tinha sido a melhor decisão que ele já tomou, João
Não falava do poço, nem da sociedade, nem do crescimento do negócio. Dizia apenas que foi não virar as costas naquela madrugada, porque depois disso todas as outras decisões ficaram mais fáceis. O sertão continuava duro, a seca vinha e ia. Algumas safras eram melhores, outras piores. Mas o rancho resistia, porque tinha sido pensado para durar, não para impressionar. E João começou a perceber algo que nunca tinha tido antes. Futuro, não como promessa distante, mas como algo concreto que ele podia planejar, construir e defender. E todas as vezes que olhava Campeão caminhando forte sob o sol do sertão, lembrava que aquilo tudo tinha começado com dois seres quebrados que se encontraram no lugar errado para todo mundo, menos para eles. Com o tempo, o rancho de João se consolidou como um exemplo silencioso de que era possível prosperar no sertão sem repetir velhas práticas de exploração. A reputação construída com transparência atraiu criadores sérios, afastou atravessadores e garantiu estabilidade mesmo nos anos de seca mais dura. Campeão tornou-se a base genética do projeto e também seu símbolo, não pela fama, mas pela história de resistência que carregava. João passou a orientar outros pequenos produtores, compartilhando o conhecimento e ajudando a quebrar ciclos de abuso que por décadas pareciam normais. Enquanto isso, o processo contra Antônio Ferraz avançou até resultar em condenações e fechamento de operações ilegais, trazendo alívio e sensação de justiça para quem nunca teve voz. Os anos seguiram e João formou família, construiu casa, criou raízes naquele chão que antes ninguém queria, entendendo que sua maior conquista não foi o dinheiro nem a terra, mas ter provado que cuidar, insistir e agir com responsabilidade pode transformar abandono em futuro, mesmo nos lugares mais duros do país. À medida que os anos avançaram, João percebeu que o impacto do rancho ia além dos limites da propriedade. Pessoas da região passaram a enxergar aquele lugar como prova de que o sertão não era sinônimo de atraso, mas de resistência e possibilidade. Quando tratado com respeito, o rancho gerou empregos estáveis, reduziu a migração de famílias inteiras e criou uma rede de apoio entre pequenos produtores que antes competiam entre si. João nunca se colocou como exemplo, mas sua postura firme acabou influenciando práticas mais justas. O cuidado com a água, com os animais e com as pessoas virou referência silenciosa. Mesmo nas secas mais longas, o rancho resistiu por planejamento e não por sorte. E João entendeu que o verdadeiro legado de Campeão não estava apenas nos potros fortes que nasciam ali, mas na mudança de mentalidade que começava a se espalhar pelo sertão, mostrando que dignidade também podia criar raiz em solo duro. Já mais velho, João passou a caminhar todas as manhãs até o ponto mais alto da terra para observar o sertão acordando. Ali lembrava do dia em que comprou aquele chão esquecido por R$ 500 e do cavalo moribundo que mudou tudo. Campeão envelheceu com tranquilidade, cercado de cuidado, e quando morreu foi enterrado no alto da propriedade, olhando para a caatinga que quase o matou e para o rancho que ajudou a construir. João entendeu então que sua história nunca foi sobre sorte ou coragem extraordinária, mas sobre não abandonar quando tudo convida à fuga. O sertão continuava duro, o mundo seguia injusto, mas naquele pedaço de terra ficou provado que uma decisão certa, tomada no momento mais improvável, pode transformar vidas, criar futuro e dar sentido até aos lugares que todos insistiam em chamar de inúteis. No fim, João compreendeu que nada do que viveu foi acaso. O sertão apenas colocou diante dele uma escolha clara, quando ele tinha quase nada: virar as costas ou assumir a responsabilidade.
O rancho nunca virou império nem manchete nacional, mas virou referência local de trabalho justo, cuidado com a terra e respeito à vida. João envelheceu vendo filhos e netos crescerem naquele chão que um dia foi desprezado, sabendo que o maior legado não estava nos hectares, nos contratos ou no dinheiro, mas na prova concreta de que mesmo no sertão mais esquecido, é possível construir algo digno quando alguém decide não repetir o abandono que herdou. E assim a história de um homem quebrado e de um cavalo quase morto permaneceu viva, não como lenda exagerada, mas como lembrança silenciosa de que algumas transformações começam pequenas, custam pouco dinheiro, exigem muita coragem e mudam tudo para sempre.